Você já parou para pensar sobre o que existe além do nosso planeta? O cosmos é repleto de mistérios inimagináveis. E hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos mundos distantes que habitam as profundezas do espaço. Prepare-se para explorar exoplanetas extraordinários, cada um mais intrigante que o outro. E se você gostar do que vê, não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal Univox BR para mais aventuras cósmicas. Quando falamos sobre a evolução dos exoplanetas, é impossível ignorar a fascinante diversidade destes mundos que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Entre os mais de 4.000 exoplanetas confirmados até o início de 2021, encontramos uma variedade surpreendente de características que desafiam nossas concepções tradicionais sobre o que define um planeta habitável. Alguns deles, em particular, se destacam por suas condições extremas e enigmas que continuam a intrigar os cientistas. A busca por exoplanetas mais semelhantes à Terra nos levou a considerá-los não apenas como corpos celestes, mas como potenciais abrigos para formas de vida. Um dos métodos mais eficazes na identificação desses planetas é o método de trânsito. Essa técnica ousada oferece a oportunidade de ver o que está além de nossas fronteiras conhecidas, permitindo que detectemos mudanças mínimas na luminosidade de uma estrela quando um exoplaneta passa à sua frente. Essa abordagem tem sido essencial para a descoberta de candidatos à habitação, mas também revela mundos inóspitos, como planetas onde a pressão atmosférica se aproxima do insuportável ou onde a radiação solar é excessivamente intensa para qualquer forma de vida conhecida. Por exemplo, ao considerarmos a estrela TOI 700, situada a cerca de 100 anos-luz da Terra, somos apresentados a um sistema com 3 planetas, incluindo um deles na zona habitável. A TOI 700D, um corpo rochoso que orbita na zona da estrela, oferece um intrigante olhar sobre as possibilidades de vida. Com uma massa não muito diferente da nossa, e possivelmente com condições que podem favorecer a presença de água líquida, a pesquisa sobre TOI 700D nos leva a questionar se algum tipo de vida poderia realmente emergir em tais ambientes. E se este exoplaneta possui características atmosféricas compatíveis com a nossa, então as conversas sobre a habitação vão além do que podemos imaginar. Por outro lado, o mundo de GJ 1214b apresenta uma realidade bem diferente. Conhecida como um planeta oceânico, sua densa atmosfera vaporosa e a possível presença de água líquida nas profundezas tornam-no um local intrigante, mas perigoso. A pressão nas camadas inferiores da atmosfera é tão intensa que a água pode existir em estados que desafiam nossa compreensão. As teorias até sugerem que este planeta pode ser dominado por um oceano profundo, cobrindo um núcleo rochoso, o que o torna um candidato fascinante para o estudo de condições extremas. Outro campo intrigante de exploração nos leva aos chamados planetas órfãos. Estas entidades misteriosas vagam pelo cosmos, longe de qualquer estrela, e desafiam nossa batalha contínua para entender como mundos podem existir em isolamento absoluto. Algumas teorias sugerem que a vida, mesmo em condições adversas, pode encontrar uma forma de persistir, levando à especulação sobre o que poderia existir nesses ambientes hostis. Finalmente, é inegável que os planetas com condições extremas podem oferecer chaves para compreendermos a própria essência da vida e suas adaptações. Mesmo mundos que parecem inóspitos na superfície, como os que orbitam pulsares, podem esconder segredos sobre a resistência da vida. Assim, a busca por exoplanetas não é apenas uma jornada científica, mas uma reflexão profunda sobre as possibilidades de existência no universo. Ao coletar dados, observar fenômenos e analisar atmosferas distantes, estamos não apenas descobrindo novos mundos, mas também revelando mais sobre nós mesmos e nosso lugar na vastidão do cosmos.
iniciaremos nossa exploração com uma visita ao telescópio espacial TESS, uma das mais impressionantes ferramentas que a humanidade já criou para sondar as profundezas do cosmos. Lançado em abril de 2018, esse observatório orbital foi concebido com um objetivo claro: encontrar exoplanetas ao redor das estrelas mais próximas e mais brilhantes de nossa vizinhança galáctica. Graças à tecnologia avançada e à metodologia inovadora, o TESS já conseguiu revelar segredos sobre mundos além do nosso, oferecendo uma nova perspectiva sobre as possibilidades da vida fora da Terra. A missão do TESS é particularmente interessante, pois ele utiliza o método de trânsito para detectar planetas. Este processo envolve a observação da diminuição da luminosidade de uma estrela quando um planeta passa à frente dela, ocultando uma fração da luz. O TESS tem uma visão impressionante, capaz de cobrir cerca de 85% do céu em sua órbita, permitindo que capture os sinais de muitas estrelas de forma sistemática e abrangente. Através de suas câmeras sensíveis, já registrou milhares de candidatos a exoplanetas, muitos dos quais estão localizados em zonas habitáveis, onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida e, em potencial, vida. Um dos sistemas mais intrigantes que o TESS revelou é o de TOI 700, uma anã vermelha localizada a cerca de 100 anos-luz da Terra. Apesar de seu brilho reduzido, essa estrela abriga um conjunto fascinante de planetas. A pesquisa feita pelo TESS identificou 3 mundos principais que orbitam esta estrela: TOI 700b, TOI 700c e TOI 700d. Cada um deles apresenta características únicas que os tornam dignos de nosso interesse. O primeiro, TOI 700b, é um planeta rochoso que se encontra muito próximo de sua estrela, completando uma órbita em apenas 10 dias. Sua proximidade com a anã vermelha pode causar uma temperatura extrema, tornando-o uma candidata improvável para a vida. No entanto, a estabilidade da estrela e a ausência de atividade abrupta são fatores que não devem ser negligenciados. Enquanto isso, TOI 700c é classificado como um mini-Netuno, maior que a Terra, mas ainda com potencial intrigante, mesmo que as condições em sua superfície sejam provavelmente inóspitas, o verdadeiro destaque. No entanto, é TOI 700d que se posiciona confortavelmente dentro da zona habitável da estrela. Este planeta tem um tamanho apenas ligeiramente maior que o da Terra e uma massa que sugere que ele pode ter uma composição similar, possivelmente com a presença de água em estado líquido. Essa descoberta vital foi um bom prenúncio, pois as características orbitais e a posição em relação à sua estrela tornam-no um forte candidato para abrigar condições que poderiam ser propícias à vida microbiana. A temperatura média na superfície de TOI 700d, com estimativas que apontam para um equilíbrio em torno de 268 Kelvin, ou pouco abaixo de zero, levanta questões sobre a presença de uma atmosfera que poderia reter calor, potencialmente permitindo a existência de água líquida. A exploração desse mundo promete nos fornecer não apenas dados sobre sua composição, mas também informações valiosas sobre a formação de atmosferas e a possibilidade da vida em condições alienígenas. Ao explorar as características do sistema TOI 700, podemos não apenas entender melhor a natureza dos exoplanetas, mas também nos preparar para futuras missões que talvez um dia nos levem a esse intrigante novo lar. A estrela TOI 700, localizada a mais de 100 anos-luz da Terra, é uma anã vermelha que apresenta um fascinante ponto de partida para a nossa jornada pela astrobiologia. Com um nome que se tornou sinônimo de esperança para a busca de mundos habitáveis, TOI 700 é notável não apenas pela sua posição no espaço, mas também pela composição de seu sistema planetário. Este sistema abriga 3 exoplanetas conhecidos.
entre os quais se destaca TOI 700D, o mais intrigante deles. TOI 700D é um exoplaneta de tamanho semelhante ao da Terra, um fator que já o coloca em uma posição privilegiada na busca por vida extraterrestre. Localizado na zona habitável de sua estrela-mãe, TOI 700D se posiciona em uma região onde as condições poderiam teoricamente permitir a existência de água em estado líquido, uma condição essencial para a vida como a conhecemos. Assim, ao analisarmos este exoplaneta, começamos a explorar as implicações que suas características podem ter em relação à astrobiologia. O que torna TOI 700D ainda mais fascinante é sua órbita relativamente próxima da estrela TOI 700, situada a uma distância em que a luminosidade da estrela é bastante moderada em comparação com o nosso Sol. Sendo da classe das anãs vermelhas, TOI 700 possui uma temperatura superficial significativamente mais baixa, o que, por um lado, pode tornar seu ambiente mais adequado para a conservação de água, mas, por outro, pode também restringir o tipo de vida que poderia evoluir ali. O fato de TOI 700 não ter apresentado atividade de brilho ou explosões solares durante as observações reforça a possibilidade de que TOI 700D seja um lugar mais estável e confiável para o desenvolvimento de formas de vida. As medições de TOI 700D sugerem que sua temperatura de equilíbrio poderia ser confortável para a existência de água líquida, dependendo da composição de sua atmosfera. A presença de uma atmosfera robusta poderia proteger a superfície do planeta, criando um ambiente propício por meio do efeito estufa, mesmo em condições que a Terra não enfrentaria. Em nosso cenário idealizado, acreditamos que a vida poderia surgir não apenas em ambientes semelhantes ao terrestre, mas também em atmosferas que possam ser ricas em gases comunicantes, como o metano e o vapor d'água. Além disso, o estudo das características geológicas de TOI 700D é crucial para entendermos melhor as interações entre a atmosfera e a superfície. A presença de características geológicas que possam indicar atividade tectônica ou vulcanismo passado sugeriria não apenas uma história complexa, mas também um potencial para interações químicas que poderiam ser vitais para a vida. É uma verdade fascinante que, enquanto observamos TOI 700, estamos também descortinando as potencialidades de nosso entendimento sobre a vida e suas diversas manifestações. Este exoplaneta nos oferece uma ampla gama de possibilidades que nos fazem ponderar não só sobre o que é a vida como a conhecemos, mas também sobre a possibilidade de existências inteiramente diferentes. O que esse universo extraordinariamente vasto pode nos ensinar se decidirmos continuar nossas investigações e ouvirmos o silêncio do cosmos? Enquanto observamos TOI 700 e os mundos que a rodeiam, permanecemos esperançosos de que suas características nos darão pistas sobre a vida em outras partes do universo. Avançamos para a estrela Teegarden, que é uma estrela peculiar dentro da vastidão do universo. Localizada a aproximadamente 100 anos-luz da Terra, Teegarden se destaca não apenas pela sua composição, mas também pela estabilidade de seu brilho. Ao contrário de muitas estrelas de sua classe, que apresentam explosões e flutuações em luminosidade, Teegarden brilha de forma constante, como um farol tranquilo em um mar de incertezas. Essa estabilidade se torna um fator crucial para as potencialidades de vida em seu entorno, na esperança de que seus planetas possam sustentar alguma forma de existência. O planeta em questão, Garden B, revelou-se uma joia rara e encantadora na nossa busca incessante por mundos que se assemelham à Terra. Com um índice de similaridade surpreendente, Garden B se destaca por suas características físicas que o colocam na disputada lista de exoplanetas potencialmente habitáveis.
O que torna Garden B tão interessante é sua localização perfeita dentro da zona habitável da estrela, onde a temperatura e a radiação são adequadas para a possível presença de água em estado líquido, um elemento fundamental para a vida como a conhecemos. As análises de Garden B indicam que este planeta possui uma massa e um raio que se aproximam das características da Terra, proporcionando uma gravidade que poderia ser familiar para os seres humanos. As estimativas sugerem que Garden B pode ter uma atmosfera densa e rica, o que é essencial para a retenção de calor e para proporcionar um ambiente propício ao desenvolvimento de formas de vida. Cientistas acreditam que, caso exista água em Garden B, poderia haver a possibilidade de oceanos vastos cobrindo sua superfície, similar aos oceanos que conhecemos na Terra. No entanto, as descobertas sobre Garden B vão além da mera presença de água. A composição atmosférica tem sido objeto de intenso estudo. Os cientistas estão particularmente interessados em entender se a atmosfera do planeta inclui compostos que poderiam suportar a vida, como oxigênio e dióxido de carbono. A análise espectroscópica permite que os pesquisadores observem os sinais de gases na atmosfera, enquanto Garden B transita na frente de sua estrela, abrindo uma janela para as suas características químicas. Essa técnica revolucionária dá aos cientistas pistas sobre a possibilidade de processos biológicos ocorrendo na superfície do planeta. No entanto, a busca por vida não se limita apenas a semelhanças físicas. As condições climáticas de Garden B também desempenham um papel crucial na potencial habitabilidade do planeta. As simulações climáticas previstas mostram que, devido à sua órbita e à intensidade da radiação recebida, Garden B poderia ter um clima variado, o que poderia favorecer a diversidade biológica. Se a atmosfera for densa o suficiente, ela poderia agir como um protetor contra a radiação e permitir a estabilização das temperaturas, criando um ambiente adequado para o desenvolvimento da vida. Embora os pesquisadores ainda estejam nas etapas iniciais de exploração de Garden B, as implicações de suas descobertas são profundas. O estudo desse planeta não apenas ilumina a possibilidade de vida em outros mundos, mas também inicia um diálogo mais amplo sobre o que caracteriza um ambiente habitável. Garden B, com sua estrutura e características únicas, torna-se um foco de esperança em uma galáxia repleta de mistérios e promessas. A curiosidade humana sobre a vida fora de nossa frágil esfera azul é tão antiga quanto a própria civilização. No entanto, agora, mais do que nunca, temos ferramentas e conhecimento que nos permitem sonhar mais alto e explorar as profundezas do cosmos em busca de respostas que podem mudar nossa compreensão sobre a vida e nosso lugar no universo. Viajar até Gigeito 1214b nos leva a um exoplaneta único que pertence a uma classificação rara, o planeta Oceano. Este mundo se destaca não apenas por seu tamanho, superior ao da Terra, mas também por ser aparentemente coberto por vastos oceanos, talvez aprofundando-se em mistérios que desafiam nossa compreensão atual. Descoberto em 2009, GJ 1214b orbita um pequeno e frio anão vermelho, localizado a aproximadamente 42 anos-luz da Terra. Com um diâmetro cerca de 2,7 vezes maior que o da Terra, a densidade deste planeta sugere um cenário intrigante, em que tais características poderiam indicar uma cobertura quase total de água, mais do que simplesmente uma superfície sólida. A atmosfera de GJ 1614b é um tema de debate intenso entre os astrônomos. Acredita-se que, em vez de uma composição rochosa tradicional, sua massa seja em grande parte composta de água e do que se poderia classificar como um oceano. Entretanto, o que torna esta exploração fascinante é a possibilidade de suas profundezas abrigarem um ecossistema menor,
completamente diferente de qualquer um encontrado na Terra. O conceito de um planeta-oceano não é apenas sobre grandes corpos de água. É sobre as interações complexas que podem ocorrer sob sua superfície, onde a dinâmica química e os potenciais ciclos geológicos podem criar condições que podem ou não sustentar formas de vida. Em relação à temperatura, a proximidade de GJ 1214b, a sua estrela local, leva a especulações sobre o seu clima. Acredita-se que seu ambiente possa ser marcado por temperaturas elevadas, o que, em teoria, permitiria à água existir em um estado líquido, mesmo sob pressão. A presença de vapor d'água na atmosfera também é uma área de grande interesse. Se confirmada, isso poderia abrir novas perguntas sobre a possibilidade de vida em ambientes extremos. A temperatura na superfície é difícil de estabelecer com exatidão, mas os cientistas estão otimistas sobre as condições propícias à água, considerando não apenas os dados espectroscópicos obtidos, mas também análogos da Terra que sugerem que ambientes aquáticos são extremamente diversos e resilientes. As investigações nos alentaram a considerar que, se a vida realmente existe em GJ 1214b, ela pode ter se desenvolvido de maneira singular, talvez adaptada a uma atmosfera densa e um ciclo de temperatura variável. O que modernamente se teoriza é que a vida pode utilizar diferentes caminhos bioquímicos para sobreviver em mundos tão alienígenas. A presença de água é um critério importante, mas não é um indicador absoluto de habitabilidade. Elementos como a química atmosférica, densidade da água e abundância de recursos químicos essenciais precisam ser escrutinados. Além do mais, a possibilidade de GJ 1214b ter enfrentado processos geológicos únicos ao longo de sua história é uma perspectiva intrigante para os cientistas. Se for verdade que atividades tectônicas, vulcânicas ou outros fenômenos geofísicos estão em andamento, isso poderia ter implicações profundas sobre a composição química do oceano e, por consequência, sobre a potencial diversidade biológica. O movimento das placas tectônicas, por exemplo, poderia liberar nutrientes e materiais que sustentam ciclos de vida variados, criando um ecossistema robusto. O exoplaneta GJ 1214b, com suas amplas coberturas oceânicas e a possibilidade de interações complexas dentro de uma atmosfera possivelmente densa e rica, representa um dos maiores desafios e oportunidades em nossa exploração do cosmos. Cada dado novo, cada descoberta, não só acrescenta ao nosso conhecimento, mas também expande nossas concepções do que significa ser habitável em escalas que ainda não compreendemos completamente. Agora, deixamos para trás os mundos iluminados e nos aventuramos em direção a um reino sombrio. Os planetas órfãos, que vagam sozinhos no espaço. Esses mundos perderam a sua estrela-mãe e agora cruzam a imensidão gelada do cosmos, renunciando à luz solar que um dia os aquecia. Com temperaturas extremas que podem despencar abaixo de zero absoluto e ambientes hostis, a jornada em busca de entender esses mundos enigmáticos nos revela insights cruciais sobre a formação de sistemas planetários. Os planetas órfãos, ou aqueles que erram pelo vazio intergaláctico, são, na essência, os solitários do universo. Eles podem ter sido arrancados de suas órbitas em um cataclismo cósmico, talvez uma colisão violenta com outro corpo celeste, deixando-os sem a gravidade estabilizadora de uma estrela-mãe. Outras teorias indicam que esses mundos poderiam ter se formado a partir de núcleos planetários que nunca conseguiram capturar material suficiente para se tornar uma estrela. As evidências sugerem que ao longo da história do universo, bilhões de planetas órfãos podem existir na Via Láctea, vagando solitários e invisíveis. Estes mundos são um estudo fascinante nas profundezas do cosmos.
Sem o calor e a luz de uma estrela, a maioria deles enfrenta calores extremos, muitas vezes congelantes. Contudo, contradizendo a expectativa, alguns desses planetas podem abrigar núcleos ainda quentes, o resultado de processos internos radioativos e de pressões tectônicas. Essa energia residual promove a criação de um ambiente que poderia suportar a vida em formas que ainda não compreendemos plenamente. Na ausência da luz solar, as reações térmicas poderiam permitir que moléculas complexas se formassem, possivelmente levando à origem de alguma forma de vida primitiva. Esses planetas são por vezes comparados a globos de gelo flutuantes no escuro, com superfícies cobertas de camadas de gelo e, em alguns casos, oceanos subterrâneos mantidos em estado líquido pela pressão do ambiente. E de ausência de luz não significa necessariamente a ausência de vida. O que temos é um novo conceito de habitabilidade. Criaturas capazes de absorver a energia de reações químicas poderiam se desenvolver, assim como os organismos que prosperam nas profundezas dos oceanos terrestres, onde a luz solar não penetra. Lá, a vida se adapta às condições extremas, utilizando a quimiossíntese em vez de fotossíntese. Outro aspecto intrigante desses planetas órfãos é o seu papel na dinâmica do cosmos. Eles proporcionam um campo de estudo sobre como as forças gravitacionais moldam os sistemas solares e, ao serem ejetados, oferecem uma janela para as interações na formação e desintegração dos sistemas planetários. Cada planeta órfão conta uma história de resiliência e adaptação, lembrando-nos da complexidade e da beleza do nosso universo. Pesquisas atuais buscam identificar e compreender esses mundos solitários, com telescópios especializados sendo dedicados a detectar suas assinaturas térmicas. Mapeando o tecido cósmico, estamos começando a desvendar como esses planetas, embora isolados, se tornaram importantes vestígios do processo evolutivo cósmico. Em um universo que é, em grande parte, escuro e gelado, esses planetas órfãos representam um testemunho silencioso da luta pela sobrevivência, e seus segredos podem nos ajudar a entender não apenas a sua origem, mas também a evolução da vida além de nosso próprio mundo. Viajar até os extremos do cosmos nos leva a mundos com condições que desafiam a lógica. Muitas dessas exoplanetas são revelações aterrorizantes, ornadas de paisagens infernais, exposições contínuas a radiações devastadoras, temperaturas que evaporariam qualquer forma de vida conhecida e ambientes tóxicos que desafiam a compreensão humana. No entanto, são precisamente essas características adversas que nos oferecem informações valiosas sobre a diversidade da formação planetária e os limites da vida. Um excelente exemplo de um mundo inóspito é o planeta K214b, localizado a cerca de 202 anos-luz de distância da Terra, orbitando uma estrela anã laranja. Este corpo celeste é 5 vezes mais massivo que a Terra, com um raio 1,5 vezes maior, o que implica que a gravidade em sua superfície pode facilmente ser o dobro da que experimentamos aqui. Essa força gravitacional, unida à sua proximidade extrema de sua estrela-mãe, resulta em uma situação catastrófica. O lado iluminado da planeta pode atingir temperaturas escandalosas de até 3170K, ou 3.000 degrees Celsius. Em tal calor, rochas e metais não apenas derretiriam, mas se transformariam em vapor. Estudos sugerem que a face iluminada de K214b está possivelmente coberta por um mar de lava em ebulição, criando uma atmosfera exótica rica em vapores de metais pesados e silicatos. O contraste com o lado escuro do planeta é brutal, onde a temperatura despenca para níveis extremamente baixos, possibilitando a formação de regiões gélidas contrastantes que ficam cobertas por camadas de rochas congeladas.
Esses extremos de temperatura geram ventos poderosos, atingindo até 1,75 quilômetros, potencialmente criando um ruído ensurdecedor, enquanto a superfície do planeta é incessantemente agitada por esses fluxos atmosféricos. Agora, imaginemos um outro mundo, Kelt 9b, em uma órbita ainda mais agressiva. Localizado a 670 anos-luz da Terra, este gigante gasoso orbita na zona de influência de uma estrela massiva, cuja temperatura chega a incríveis 10.170 K. Essa condição extrema permite que Kelt 9b seja um dos planetas mais quentes já descobertos, quase comparável a uma estrela. E na sua proximidade, as plumas de metal vapor e hidrogênio se transformam em elementos gasosos ionizados, criando uma dinâmica atmosférica tão única quanto letal. O fenômeno de perda atmosférica, onde as forças gravitacionais da estrela arrancam a atmosfera do planeta, é relevante para Kelt 9b, com uma perda estimada de até 68 massas da Terra ao longo de bilhões de anos. Este mundo pode eventualmente se tornar um exoplaneta sem atmosfera. Sua trajetória por um caminho tão burlesco revela o potencial de transformação que enfrentam muitos mundos sob influência gravitacional intensa. E se olharmos além, para V391 Pégase B, que não só sobreviveu, mas prosperou ao lado de uma estrela morta. Localizado a 4.570 anos-luz da Terra, este gigante gasoso é composto por uma massa que supera a de Júpiter. Acredita-se que, após a explosão de sua estrela-mãe, que poderia ter derretido e reformado sua própria atmosfera, V391 Pégase B permanece agora como uma relíquia em um ambiente que escapa às normas da vida como conhecemos. Cada um desses mundos nos ensina uma lição sobre resistência e adaptação, mostrando que mesmo nas condições mais hostis, continuará a haver uma narrativa numa ciência a ser desvendada. As consequências dessas exposições extremas ecoam a busca por vida, revelando os cantos mais sombrios e intrigantes do cosmos e desafiando as fronteiras do que consideramos habitável. Os limites da vida, assim como os limites do nosso conhecimento, estão inextricavelmente atados à sorte de mundos como esses, que, embora perigosos, são fascinantes. Desde a década de 90, o campo da astrofísica vivenciou uma revolução com o surgimento da caça aos exoplanetas. As técnicas utilizadas para detectar esses mundos distantes evoluíram significativamente, permitindo que os cientistas revelassem os segredos do vasto universo de maneira cada vez mais eficaz. Um dos métodos mais comuns, o método de trânsito, baseia-se na observação da variação de brilho das estrelas. Quando um exoplaneta passa em frente à sua estrela-mãe, provoca uma pequena diminuição temporária na luminosidade, que é capturada por telescópios. Essa técnica foi pioneira na descoberta de muitos dos exoplanetas que conhecemos hoje. O telescópio espacial Kepler, lançado em 2009, foi um marco nesse processo. Com sua capacidade de monitorar milhares de estrelas simultaneamente, ele já identificou mais de 2.500 candidatos a exoplanetas, comprovando a eficácia do método. Outro método importante é a espectroscopia, que analisa a luz emitida ou refletida por um exoplaneta. Essa técnica permite que os cientistas determinem a composição atmosférica dos mundos detectados. E analisando os diferentes comprimentos de onda da luz, é possível identificar a presença de certos gases, como oxigênio, carbono, metano e outros compostos que podem indicar possíveis condições para a vida. A presença de água, em particular, é um dos assinaladores mais intrigantes, pois sua descoberta em um exoplaneta aumenta as esperanças sobre a possibilidade de vida extraterrestre. A técnica de velocidade radial, também conhecida como método de Doppler, mede as oscilações das estrelas causadas pela influência gravitacional dos planetas que as orbitam.
Quando um exoplaneta atrai uma estrela, causa um leve movimento que altera a frequência da luz emitida por ela. Esse deslocamento, chamado efeito Doppler, pode revelar a existência de planetas que não são visíveis diretamente. Essa abordagem foi responsável por algumas das primeiras descobertas de exoplanetas e continua sendo uma ferramenta valiosa. Nos últimos anos, o advento de telescópios de nova geração, como o TESS Transiting Exoplanet Survey Satellite, ampliou ainda mais as capacidades de detecção. Lançado em 2018, o TESS visa catalogar exoplanetas em estrelas próximas, permitindo um estudo mais detalhado de suas características. Ele utiliza a mesma técnica de trânsito, mas com uma abordagem voltada para estrelas mais brilhantes e próximas da Terra, o que pode facilitar futuras missões de exploração. Cada descoberta não é apenas um número a mais, é um passo na nossa compreensão das dinâmicas planetárias e das condições que os moldam. A busca por exoplanetas também é apoiada pela colaboração internacional. Observatórios ao redor do mundo estão interconectados, permitindo a troca de dados e a formação de consórcios que potencializam a pesquisa. Com a combinação de métodos, como a astrometria e a análise de trânsito, a detecção de exoplanetas está se tornando mais precisa e abrangente. Conforme mais exoplanetas são descobertos, novas perguntas surgem. Quais condições específicas os tornam candidatos ideais para abrigar vida? Quais são os limites para essas condições, considerando a diversidade ambiental que observamos em nosso próprio sistema solar? O que aprendemos dessas novas fronteiras nos ensina sobre a história da Terra e sobre como devemos preparar o futuro da exploração espacial. A evolução das descobertas de exoplanetas transforma não apenas nosso entendimento do universo, mas também desafia a reflexão sobre nosso próprio lugar nele. Através das técnicas de detecção e pesquisa, cada novo mundo descoberto oferece uma nova perspectiva sobre a imensidão da experiência planetária e nossa busca interminável por outras formas de vida, potencialmente muito diferentes da que conhecemos. A busca por exoplanetas, mundos que orbitam estrelas além do nosso sistema solar, vem se intensificando nas últimas décadas, e o método de trânsito se destaca entre as várias técnicas utilizadas pelos astrônomos. Este método é baseado na observação das variações de luminosidade de uma estrela, causadas pelo trânsito de um planeta em frente a ela. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, ele bloqueia uma fração da luz dela, causando uma diminuição temporária na luminosidade percebida da estrela. Essa diminuição é o que os cientistas medem para inferir a presença e as características dos planetas. O telescópio espacial Kepler, lançado em 2009, foi um marco nesta busca. Com a capacidade de observar uma vasta área do céu, Kepler monitorou continuamente a luz de mais de 150 mil estrelas ao longo de sua missão. Graças a essa vigilância minuciosa, os cientistas conseguiram identificar mais de 3.500 candidatos a exoplanetas, muitos dos quais foram confirmados posteriormente. A sensibilidade de Kepler a pequenas mudanças na luminosidade foi crucial para descobrir planetas, especialmente aqueles que estão na zona habitável de suas estrelas, onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida e, potencialmente, vida. O método de trânsito não só permitiu descobrir novos exoplanetas, mas também coletar dados valiosos sobre suas características. Por meio da medição do tempo e da magnitude da diminuição na luminosidade de uma estrela durante um trânsito, os cientistas podem calcular o tamanho do planeta e sua órbita. Essa informação é fundamental, pois ajuda a determinar se um planeta é rochoso como a Terra ou gasoso como Júpiter, além de inferir a sua distância da estrela, fatores que influenciam a temperatura e a possibilidade de habitabilidade. Em relação aos avanços atuais,
O Transiting Exoplanet Survey Satellite, TCS, lançado em 2018, leva essa busca adiante. TESS foi projetado para monitorar as estrelas mais próximas, identificando exoplanetas com um foco particular em aqueles que são menores e mais semelhantes à Terra. Enquanto Kepler se concentrou em uma área restrita do céu, TESS examina um campo de visão muito mais amplo e, portanto, tem potencial para descobrir uma quantidade ainda maior de novos mundos. TESS tem como objetivo detectar planetas em órbitas mais próximas de suas estrelas, onde as condições poderiam ser mais favoráveis para a vida. Além disso, TESS não apenas busca confirmar exoplanetas conhecidos, mas também auxilia outras missões, como a James Webb Space Telescope, que irá analisar as atmosferas desses mundos. Combinando as observações de TESS e Webb, os cientistas esperam aprofundar a compreensão das composições atmosféricas e dos climas desses exoplanetas. Isso é crucial, pois determinar a presença de atmosferas e suas características pode ser um indicativo importante da possibilidade de vida. Essas missões e métodos representam o mais recente capítulo na exploração do cosmos, permitindo que os astrônomos identifiquem e caracterizem uma variedade incrivelmente diversificada de mundos além da Terra. Enquanto Kepler abriu o caminho, essas e futuras missões podem revolucionar nossa busca por planetas que se assemelham ao nosso, aumentando as chances de encontrar algum que possa abrigar vida. Ambas as missões conectam um esforço contínuo na compreensão de nosso lugar no universo e na busca incansável por outros mundos semelhantes à Terra. Quando falamos de mundos que podem abrigar vida, nos deparamos com uma grande variedade de possibilidades. Existem planetas como os conhecidos exoplanetas da zona habitável, que orbitam estrelas similares ao nosso Sol e apresentam condições que podem favorecer a presença de água líquida, um dos pré-requisitos para a vida, como conhecemos. Porém, a habitabilidade vai além de estar na zona onde as temperaturas permitiriam a existência de água. Fatores como a composição atmosférica, a gravidade do planeta e até mesmo sua geologia desempenham papéis cruciais na determinação de sua capacidade de suportar vida. Um exemplo intrigante é o planeta Próxima Centauri b, que se encontra na zona habitável de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sistema Solar. Este exoplaneta está localizado a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância da Terra, o que o coloca como um dos candidatos mais próximos que podemos estudar. Próxima Centauri b possui uma massa similar à da Terra e orbita sua estrela a uma distância que poderia permitir a presença de água em estado líquido. No entanto, a proximidade de sua estrela gera um nível de radiação que poderia ser prejudicial à vida, questionando assim a real habitabilidade desse mundo. Outro candidato interessante é o TOI 700d, que é um planeta rochoso encontrado na zona habitável de um pequeno e estável estrela anã vermelha a cerca de 100 anos-luz da Terra. Com aproximadamente 1,3 vezes a massa da Terra, TOI 700d tem um potencial de abrigar água em sua superfície. Os cientistas não apenas buscam identificar a presença de água, mas também estudam seu clima e ambiente atmosférico para entender se poderia suportar formas de vida. A importância desses estudos está em que, além de detectar planetas, a caracterização de suas atmosferas através de espectroscopia pode revelar a presença de gases como oxigênio e metano, que poderiam indicar atividade biológica. Planetas como Kepler 186f, o primeiro planeta rochoso encontrado na zona habitável de sua estrela, também tem despertado grande interesse. Ele é cerca de 1,2 vezes maior que a Terra e está localizado a 500 anos-luz de nosso sistema solar. Apesar de sua localização favorável, a caracterização atmosférica ainda é um desafio. A tecnologia para analisar esses mundos está em evolução, e com ela,
Nossas esperanças de um dia identificar sinais de vida em outros lugares também crescem. Além dos planetas na zona habitável, existem mundos que, apesar de não estarem na zona de ouro, podem ter as condições necessárias para abrigar vida em ambientes extremos. Por exemplo, luas de gigantes gasosos, como Europa e Encélado, possuem oceanos sob suas superfícies de gelo, possivelmente em contato com um núcleo rochoso que pode gerar a química necessária para a vida. Estudos recentes sugerem que esses oceanos podem ter a química e a energia necessárias para sustentar micro-organismos, desafiando nossa compreensão do que constitui habitabilidade. Portanto, enquanto buscamos novas terras, devemos considerar que a habitabilidade pode existir em muitos lugares inesperados, em mundos que não se assemelham a nosso próprio lar. A busca por outros mundos habitáveis é complexa e repleta de desafios, mas a cada nova descoberta nos aproximamos um pouco mais de responder à intriga antiga da humanidade. Estamos sozinhos no universo? A magia dos mundos oceânicos é uma das mais intrigantes propostas da astrobiologia moderna. Com o avanço das tecnologias de detecção de exoplanetas, os astrônomos estão começando a compreender que os chamados superterras são mais comuns do que se imaginava. Esses mundos, que podem ter tamanhos superiores ao da Terra, mostram potencial para abrigar água em estado líquido em suas superfícies. Esta possibilidade trouxe à tona novas perguntas. Como a água poderia se formar ou existir nesses ambientes? Será que algum dia teremos provas de vida nesses mundos distantes? Os planetas oceânicos, com suas vastas extensões de água, desperta a curiosidade, especialmente quando se considera a sua formação. A presença de água é um dos requisitos fundamentais para a vida como a conhecemos. No entanto, em mundos tão diferentes, as condições podem variar drasticamente. A compreensão sobre como esses oceanos se desenvolvem e os fatores que influenciam sua composição química, temperatura e pressão é crucial para entender o que poderia residir em suas profundezas. Imaginemos um planeta como GJ 1214b, que se destaca por suas características únicas. Com um diâmetro cerca de 2,7 vezes maior que o da Terra, este mundo apresenta uma densidade que sugere a predominância de água em sua constituição. Essa atmosfera densa e a proximidade com sua estrela fazem dele um verdadeiro enigma científico. Enquanto os cientistas estudam sua atmosfera, que se acredita ser rica em vapor d'água, o debate sobre a potencial habitabilidade desta exoplaneta continua. A formação de oceanos em planetas desse tipo pode ocorrer por diferentes processos, incluindo a captura de água proveniente do complexo primordial de gás e poeira, que envolve as estrelas em formação. Através de modelos de simulação computacional, os pesquisadores especulam que uma superterra com a massa suficiente pode acumular gases como hidrogênio e hélio, os quais se transformariam em camadas líquidas sob altas pressões. Essa dinâmica, por sua vez, instiga o questionamento sobre as formas de vida que poderiam prosperar sob tais condições extremas. Além disso, a temperatura nas camadas superiores de um planeta oceânico pode ser suficiente para permitir a presença de água líquida, mesmo em distâncias consideráveis de sua estrela. O intrigante é que, mesmo em regiões muito próximas das estrelas, onde se espera um clima escaldante, teorias sugerem que a interação entre a atmosfera e o oceano pode resultar na formação de climas ameno e equilibrados. Esta interação é crucial, pois em mundos como o GJ 214b, se uma camada densa de vapor d'água existir, ela pode atuar como uma barreira isolante, permitindo que temperaturas adequadas para a vida se mantenham. A busca por esses mundos não é apenas uma pérola científica, é uma maneira de desafiar e expandir nossa compreensão sobre a própria vida. Assim,
explorando as profundezas dos oceanos alienígenas e suas atmosferas, os cientistas aguardam ansiosamente por novas evidências e descobertas que indiquem a possibilidade de vida em outros planetas. Novos instrumentos e telescópios estão sendo desenvolvidos, visando captar sinais de bioassinaturas, indícios que, embora sutis, podem representar a primeira evidência concreta da vida fora da Terra. Esses oceanos, os quais flutuam em um mar de mistérios, ainda guardam promessas de maravilhas e desafios científicos que estão apenas começando a ser desvendados. A vida, como a conhecemos, sempre foi evolutiva e adaptável, porém, os recentes avanços nas teorias científicas têm ampliado nossa visão sobre como a vida poderia prosperar em condições extremas, tanto em ambientes gelados quanto em ambientes escaldantes. Nos últimos anos, a busca por vida extraterrestre não se limita mais apenas a planetas semelhantes à Terra. Agora, voltamos-nos para as possibilidades intrigantes que existem em mundos que desafiam a nossa compreensão tradicional de habitabilidade. Em planetas cuja superfície é envolta em temperaturas congelantes, encontramos cenários que parecem, à primeira vista, incompatíveis com a vida. No entanto, sabemos que organismos extremófilos, aqueles que sobrevivem em condições adversas, já existem aqui na Terra, em locais como fontes termais e nas profundezas do oceano. Esses seres demonstram uma resiliência extraordinária, utilizando adaptações biológicas que lhes permitem prosperar em ambientes onde a maioria das formas de vida se veria em dificuldades extremas. Essa capacidade de adaptação indica que a vida poderia, semelhantemente, se desenvolver em planetas além do nosso, onde o frio atinge níveis inacreditáveis. Por exemplo, onde se encontram oceanos de metano líquido, como em Titã, uma das luas de Saturno, poderíamos imaginar formas de vida que não necessitam de água, mas que usam esses líquidos frios e corrosivos como meio para suas reações biológicas. A química do carbono, por sua vez, continua a ser uma protagonista, mas em um regime completamente diferente do que conhecemos. Imagine metabólitos que prosperam em temperaturas abaixo de zero, utilizando energia dos processos químicos em vez da luz solar. Por outro lado, em mundos cuja temperatura chega a extremos de calor, como o já mencionado Kepler-70b, encontramos uma nova perspectiva para a vida. Embora o calor intenso, com temperaturas na casa dos milhares de graus Celsius, pareça hostil, a vida poderia encontrar formas alternativas de existir. Neste contexto, formas de vida baseadas em silício ou compostos que suportam altas temperaturas podem emergir. Existem processos geoquímicos que poderiam desacelerar a perda de materiais em alta temperatura e intensificar as condições favoráveis para algum tipo de vida. O conceito de um ambiente de vida, portanto, não se restringe apenas à presença da água em estado líquido, mas também à capacidade do planeta de manter uma atmosfera, mesmo em temperaturas extremas. Essa dualidade das condições ambientais nos leva a reconsiderar o que significa habitar um planeta. A verdadeira habitabilidade pode não se resumir apenas aos parâmetros que estabelecemos a partir dos exemplos terrestres. Se a vida se adapta para sobreviver nas profundezas dos nossos oceanos, onde a luz solar não penetra, ou em fissuras de rochas vulcânicas sob as terras geladas, por que não em ambientes extraterrestres que desafiam nossos parâmetros de condições em que a vida possa existir? Cada nova descoberta de exoplanetas e suas imensas variações em clima e composição mineral leva a questionamentos sobre a resiliência da vida. Essa diversidade sugere que a química biológica pode muito bem ser tão diversa quanto os ambientes em que a vida se manifesta. O processo evolutivo em ambiente extremo pode gerar seres que nós nunca sonharíamos e que argumentam a favor de uma nova definição de que em cada canto da galáxia a vida pode se manifestar em formas que ainda não compreendemos.
Os planetas variam imensamente em tamanho e composição, criando um mosaico fascinante de mundos que desafiam a compreensão humana. Alguns deles são compostos quase inteiramente de gases, como os gigantes gasosos que dominam as regiões exteriores do nosso sistema solar e além. Esses colossos, como Júpiter e Saturno, são cercados por camadas espessas de atmosfera, repletas de hidrogênio e hélio, que se estendem por milhares de quilômetros em direções invisíveis. Ao mesmo tempo, planetas rochosos, como a Terra e seus semelhantes, revelam uma composição sólida, apresentando superfícies variáveis que incluem montanhas, oceanos e desertos. É nesse contraste de natureza que a gravidade e a atmosfera se entrelaçam, desempenhando papéis cruciais na definição da habitabilidade desses mundos. A gravidade, por exemplo, é um fator determinante que molda não apenas a estrutura de um planeta, mas também suas possibilidades de abrigar vida. Em planetas menores, como Marte, a gravidade reduzida resulta em atmosferas mais finas e, portanto, em uma dificuldade elevada para reter calor e compostos gasosos. Isso contribui para um ambiente hostil, onde a água, que poderia ser um indicador de vida, se encontra em estado sólido ou até mesmo como vapor, dificultando a formação da vida tal como a conhecemos. Em contrapartida, a gravidade em planetas maiores, como os gigantes gasosos, é tão intensa que suas atmosferas espessas podem atrair e reter gases essenciais para a vida, como o oxigênio e o nitrogênio. A composição do ambiente é igualmente vital. Planetários cobertos de gelo, como alguns encontrados nas luas de Júpiter, ou aqueles que são essencialmente superfícies de lava, como K2 141b, apresentam condições extremas que tornam inviável qualquer forma de vida semelhante à da Terra. Por outro lado, mundos que têm uma composição mista, como a presença de água líquida, mesmo que em quantidades limitadas, podem abrir portas para a possibilidade de vida microbiana. O equilíbrio entre a temperatura, a composição atmosférica e a gravidade, portanto, determina não apenas a viabilidade de um ambiente, mas também a dinâmica dos sistemas em que esses planetas orbitam. Além disso, a proximidade de um planeta de sua estrela influencia bastante as condições em sua superfície. A radiação solar, como sabemos, aquece as superfícies dos planetas, e a intensidade dessa radiação determina se um planeta pode ou não suportar água líquida em estado estável em sua superfície. As zonas habitáveis em torno de estrelas são áreas onde a temperatura permite que a água permaneça líquida, enquanto mundos muito próximos às suas estrelas podem se transformar em infernos, onde a evaporação da água é constante e a temperatura nos níveis mais altos se torna insuportável. A diversidade de ambientes planetários vai além do que podemos visualizar. Alguns exoplanetas que orbitam estrelas distantes podem ter atmosferas compostas de substâncias químicas que não existem na Terra, como o metano e o monóxido de carbono, que podem desempenhar papéis inesperados na química da vida. Enquanto isso, mundos gasosos podem ser um habitat para formas de vida baseadas em química diferente da nossa, potencialmente constituindo seres que se alimentam de compostos inorgânicos em vez de orgânicos. Vamos agora nos aprofundar nas estranhas e maravilhosas formas de vida que poderiam existir em mundos com composições e atmosferas tão variadas. A exploração desses mundos distantes não é apenas uma busca por planetas habitáveis, mas também por compreensões mais amplas do que a vida pode ser, revelando as infinitas possibilidades que o universo possui para surpreender e inspirar. Com o advento de novas tecnologias, a exploração do cosmos está em uma trajetória de transformação sem precedentes. A cada avanço,
Telescópios mais potentes e técnicas de detecção mais sofisticadas nos permitem vislumbrar mundos que antes eram apenas sonhos distantes. O espaço, com suas vastas e obscuras profundezas, aguarda a revelação de segredos que até agora permaneceram ocultos. À medida que o telescópio James Webb continua a sondar as atmosferas das exoplanetas recém-descobertos, pesquisas prometem revelar a composição química de mundos que orbitam em torno de estrelas distantes. As missões futuras, como o telescópio Plato, cujo objetivo é especificamente buscar exoplanetas semelhantes à Terra nas zonas habitáveis, são um marco na busca por vida. Plato, que se prepara para ser lançado, terá a capacidade de monitorar mais de 100 mil estrelas simultaneamente, proporcionando dados que podem ampliar nossa compreensão sobre a formação de sistemas planetários e a habitabilidade ao redor de estrelas semelhantes ao Sol. Este tipo de pesquisa não apenas enriquecerá nossa base de conhecimento, mas também poderá levar à descoberta de mundos onde a vida, como a conhecemos, poderia existir ou até mesmo já existiu. Outra fronteira empolgante é a busca por biocemas na atmosfera de exoplanetas. As análises espectroscópicas feitas com telescópios como o Hubble e, mais recentemente, o James Webb estão nos mostrando manchas de água e outras moléculas importantes, como o metano e o dióxido de carbono, que são indicadores de processos biológicos. A possibilidade de descobrir traços de vida, seja microbiana ou mais avançada, em ambientes exóticos, está cada vez mais ao nosso alcance. Exoplanetas como TOI 700D e K218b, que estão na região habitável de seus sistemas estelares, estão se tornando alvos prioritários para essas investigações. O campo da astrobiologia também está em uma fase de crescimento exponencial. Uma nova geração de cientistas está emergindo, ansiosa para explorar as interações entre a química, a física e a biologia que podem dispor a vida em ambientes alienígenas. As experiências em laboratórios na Terra, como simulações de atmosferas temperadas e condições extremas, ajudam a mapear as expectativas da biologia em outros mundos. O aprendizado obtido com locais como as fontes hidrotermais das profundezas oceânicas da Terra e os lagos ácidos de Marte está moldando nossa percepção do que a vida pode ser. Enquanto isso, as descobertas de novos sistemas planetários continuam a surpreender. Há uma expectativa crescente quanto à identificação de planetas com oceanos líquidos ou atmosferas ricas em vapor d'água, capazes de sustentar alguma forma de vida. Observações realizadas com telescópios de última geração já estão anunciando a descoberta de mundos primordiais e vastos oceanos subterrâneos que desafiam o que sabemos sobre a habitabilidade. Os planetas oceânicos, predominantes nos debates astrobiológicos, apresentam um cenário intrigante que pode ser o lar de formas de vida que desafiam a nossa compreensão da biologia. E assim, à medida que avançamos nesta nova era de descobertas, somos levados a questionar o que mais está por vir. A expectativa em torno de missões futuras, juntamente com a incessante curiosidade humana, vai moldar não só o nosso entendimento do cosmos, mas também da posição da humanidade nele. O futuro da astrobiologia é um campo vibrante e cada nova missão traz consigo a esperança e a promessa de respostas que podem redefinir a nossa visão sobre a vida e o universo. A busca por exoplanetas transcendia as fronteiras da mera curiosidade científica. Tornava-se um impulso fundamental da própria essência humana. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem se questionado sobre sua existência e seu lugar no vasto universo. A inquietação diante do desconhecido é um traço inerente ao ser humano, que anseia por sentido e conexão. Nesse contexto, os exoplanetas não são apenas objetos celestiais distantes, mas potencialmente novos lares,
Mundos nos quais a vida poderia emergir e prosperar, sob condições que, enquanto diferentes, também ressoam com o nosso planeta natal. Os avanços tecnológicos em telescópios e técnicas de observação permitiram um olhar mais profundo para além do nosso sistema solar. Assim, o que antes era considerado apenas um sonho, agora se traduz em dados concretos e descobertas tangíveis. Cada novo exoplaneta descoberto expande nosso entendimento da diversidade de ambientes cósmicos que existem, revelando não apenas condições que poderiam sustentar a vida como a conhecemos, mas também cenários que desafiam nossa imaginação. O espectro da vida é extremamente amplo. Formas de vida alienígena podem existir em ambientes extremos, como oceanos de lava ou mundos onde as temperaturas são fracassadas e corrosivas. Essas realidades encorajam uma reflexão sobre as possibilidades que a vida detém e as diversas maneiras que ela poderia se manifestar. Explorar essas novas fronteiras nos ensina sobre a resiliência da vida, que consegue se adaptar em condições que mal podemos conceber. Esse conhecimento não só nos ajuda a entender as exoplanetas, mas também a olhar para a Terra sob uma nova perspectiva. Redefinimos critérios sobre o que constituiria um ambiente habitável, levando em conta variáveis que antes parecem exóticas e fora de alcance. Ao investigar as atmosferas, composições e características geológicas desses mundos, ganhamos insights não apenas sobre a potencialidade de vida alienígena, mas também sobre os próprios processos que sustentam a vida em nosso planeta. Cada exoplaneta encontrado se torna um novo ponto de partida para a pesquisa em astrobiologia. Os parâmetros que determinam a habitabilidade são complexos e multifacetados. Identificar a presença de água, elementos químicos essenciais e até mesmo as dinâmicas atmosféricas se tornaram questões cruciais. Os dados coletados não só revelam se esses mundos podem sustentar vida, mas aprofundam nossa compreensão sobre os mecanismos que tornam a vida possível em geral. Considerar essas variáveis nos permite também entender os desafios que a vida enfrentou em sua evolução ao longo da história da Terra. À medida que subimos na escada do conhecimento sobre o cosmos, percebemos a insignificância e grandeza de nosso lugar no universo. A busca por exoplanetas, portanto, não é apenas um exercício científico. Ela é um reflexo da nossa necessidade de pertencimento. Descobrir novos mundos e as possibilidades que eles oferecem traz à tona a questão da vida além da Terra. Essa busca instiga a imaginação e provoca um desejo quase primitivo de entender a complexidade da vida em suas múltiplas formas. É, de fato, a busca incessante por conexão e significado no vasto e intrigante cosmos que nos cerca. Se você ficou tão fascinado quanto nós por esses mundos incríveis, não é apenas por conta das paisagens surreais que eles apresentam, mas também pela complexidade que envolve cada um desses fenômenos astrofísicos. Imagine a vastidão de um universo onde até mesmo as realidades que lhe parecem impossíveis podem se realizar. Cada exoplaneta que estudamos traz consigo segredos que desafiam nosso entendimento sobre a vida e o cosmos. Assim como os corpos celestes que exploramos anteriormente, muitos outros mundos aguardam ansiosamente por novas descobertas que podem redefinir nossa compreensão da habitabilidade no universo e confirmar ou explorar teorias da física que ainda estão em desenvolvimento. Essa busca nos leva a refletir sobre a ciência da exploração espacial. O uso de telescópios como o TESS, que além de buscar exoplanetas, investiga os ambientes e atmosferas que podem abranger as condições necessárias à vida, é um marco na astronomia moderna. Ao analisarmos os dados que retornam desses mundos distantes, percebemos um mundo de possibilidades se abrindo diante de nós. A cada nova descoberta,
damos passos rumo a uma compreensão mais profunda do que significa viver em um planeta e como a vida poderia ou não existir em ambientes tão hostis quanto os que encontramos. Não podemos esquecer que cada exoplaneta, mesmo aqueles que parecem inóspitos, nos fornecem informações valiosas sobre os processos que ocorrem em outros sistemas estelares. Esses estudos são cruciais, não apenas para a astronomia, mas também para a biologia e outras ciências que se interrelacionam. O questionamento sobre quais condições são essenciais para sustentar a vida é fundamental. E o estudo de mundos que desafiam essa noção pode abrir portas para o que entendemos como habitabilidade. Ainda mais intrigante é como as condições extremas que visitamos nos permitem visualizar a adaptação da vida como a conhecemos. A possibilidade de que organismos possam viver em locais como GJT 214b, apesar de sua alta temperatura e pressão, nos faz questionar os limites do que consideramos viável. Os cientistas têm teorizado sobre como, mesmo em condições severas e aparentemente inóspitas, a vida poderia encontrar um caminho. Isso gera uma perspectiva otimista sobre a natureza resiliente da vida. Não somos apenas passivos em nossa busca por novas fronteiras, mas sim ativos em nosso entendimento de que a vida pode ser mais resistente do que imaginamos. Portanto, se você é tão apaixonado por esses mundos fascinantes quanto nós, não apenas curta o vídeo, mas mergulhe nesses mistérios cósmicos conosco. Inscreva-se no canal Univox BR, onde continuaremos nossa exploração das maravilhas do universo, descobrindo novos mundos e desafiando constantemente os limites do que sabemos. Beneficie-se das atualizações e do conhecimento que vem de novas descobertas, pois há muito mais por vir. Agradecemos sinceramente pela sua companhia nesta jornada cósmica. Cada exoplaneta estudado é uma janela aberta ao desconhecido. E mal podemos esperar para vê-lo em nossa próxima aventura, onde juntos continuaremos a desenterrar os segredos do universo.